No trânsito de Varginha e região, a semana foi de acidentes trágicos que vitimaram motociclistas. E as mortes acenderam um alerta sobre a necessidade de reforçar hábitos de direção defensiva, tanto de condutores de motocicletas quanto de motoristas de carros, ônibus, caminhões e outros veículos pesados. O deslocamento rápido em relação aos automóveis, devido ao tamanho que ocupa nas vias, fez com que a moto fosse utilizada em massa pelo serviço de entregas. Mas justamente a existência deste mercado e o contratante pedindo agilidade contribui muito para os abusos, reflete o diretor de ensino no SEST Senat em Varginha. Um grande aumento de motocicleta, a via que não comporta esse fluxo e o comportamento do condutor, do motociclista. Ele tem que entender que ele é algo frágil. Que num caso de um acidente ocorrendo, será o corpo dele que é lançado, a sua vida. Nós temos que ver o nosso comportamento e ter uma mudança no comportamento para educação no trânsito. A própria população também, quando está pedindo aí um disco que entrega rápido, às vezes quando ele está pedindo rapidez, ele está colaborando com esse problema? Perfeitamente. Às vezes nós cobramos isso do motociclista, mas nós, como sociedade, cobramos isso. Ao ligar lá e falar assim, entregue rápido, preciso em 10 minutos. O que você está fazendo? Você está fazendo que esse motociclista, esse profissional que precisa do seu emprego, arrisque a sua vida para entregar uma mercadoria para você ter uma comodidade. O seu conforto, muitas vezes, pode gerar o quê? Um risco de morte aí para o motociclista. Aqui na pista de treinamentos de condutores de motocicletas, no bairro Sion, os obstáculos tentam retratar a realidade das ruas. Mesmo tirando nota 10, o instrutor alerta que o candidato deve observar as regras de trânsito e seguir orientações, a fim de garantir a segurança nas ruas. A partir do momento que o candidato consegue fazer as paradas regulamentares tranquilo, ele arranca na rampa, passando segurança para o seu instrutor. Ele consegue transpor os cones sem derrubar, sem abarroar nenhum deles. E por fim ainda consegue passar com segurança em cima da prancha de equilíbrio. Ou seja, nesse ponto a gente já tem um candidato praticamente preparado para a sua prova. Pelo menos dentro da pista, ele já é um candidato preparado. É claro que depois lá na rua vai ter outras adversidades, não tenha dúvida disso. É bem diferente do que um circuito fechado, mas isso também é muito bem conversado com o candidato. Após o candidato ser aprovado, a primeira coisa que nós falamos para ele, olha, agora muita segurança, muita tranquilidade. Comece geralmente naquele circuito perto da sua casa, um lugar onde você conhece melhor. Vamos a princípio ter uma certa imperícia, uma inabilidade mais do que normal. Então eu acho que o mais importante, depois que a pessoa saiu da pista, depois que a pessoa está habilitada, é precaução. É a direção defensiva preventiva sempre. Os especialistas verificaram junto aos candidatos o que as estatísticas comprovam na prática. Existe ainda pouca conscientização dos motociclistas quanto à capacitação para pilotar motos. Lamentavelmente, os números são assustadores. Só no último ano, 140 mil pessoas no nosso território ficou inválido, derivado desse veículo, a motocicleta. Sem dúvida alguma, o mais perigoso do mundo. Com certeza deveria ter uma atitude mais proativa, ainda mais que o SEST Senat, ele é uma instituição voltada para o trabalhador do transporte, onde todos os cursos para o trabalhador do transporte são gratuitos. E aqui nós temos o curso de pilotagem, prática de direção, técnicas de direção defensiva, preventiva, consumo, para o condutor evitar o consumo. E a procura relativamente para a qualificação de modo geral tem sido pouca. As pessoas preferem às vezes investir em maquinários do que investir em conhecimento próprio. Ainda neste ano, o Departamento Nacional de Trânsito deve encaminhar ao Conselho Nacional de Trânsito a proposta de novas regras para aprimorar o processo de formação de condutores. Uma das principais mudanças deve ser em relação às aulas e exames de direção nas ruas. Atualmente, isso ocorre nas pistas dos centros de formação de condutores.